Oi, gente, boa noite. Tá começando mais um Nosso Olhar todo domingo, a partir das 8 da noite, aqui no Multi RS, afiliado da TV Cultura, e também no nosso YouTube, onde tu pode conferir todos os programas. Eu sou a Juju Macena e hoje as minhas convidadas sempre muito especiais. A gente vai ter participações também na tela, mas aqui comigo, Carol Zatti, jornalista, especializada também em cinema, crítica de cinema, né? E a Helena Terra, que já é de casa, escritora. Olha que coisa maravilhosa, a pessoa vem com o caderninho, anotações, fez o tema. Carol também, né? Pra não ficar achando. Ai, gente, e hoje o nosso tema não poderia ser outro, né? Porque eu imagino que você aí de casa, assim como o Brasil todo, tá na expectativa do Oscar, que começa logo mais. E a gente tem, né, Fernanda Torres, ainda estou aqui, indicado. Será que a gente vai levar esses prêmios para casa? A gente vai falar sobre isso e muito mais no programa de hoje. Gurias, um prazer ter vocês aqui e falar de um tema tão importante, né? Porque a gente vai falar um pouco mais sobre o Oscar em si no segundo bloco, mas esse ano o Oscar reviveu um sentimento brasileiro, assim, né? De amor, virou uma Copa do Mundo. Vocês estão na expectativa? Como é que tá? Estamos. Eu estou. Bastante, né? É uma torcida afetiva pela Fernanda, pelo filme, e eu acho que é uma identificação de mulher mesmo, né? Essa representatividade nossa, da mulher brasileira, sendo reconhecida por um filme sério, numa atuação muito séria, sem usar do corpo, né? De valores que estão muito associados a uma especulação da mulher como um objeto. Perfeito. Apesar que a Fernanda Torres tá nesse lugar e por isso ela usa looks tão sóbrios, é uma estratégia de comunicação pensada. Mas no Globo de Ouro, por exemplo, ela tinha um belo de um decote nas costas e uma fenda na perna. É a trajetória dela, aquela atriz cômica, então ela sabe se portar muito bem. Tudo isso fez parte dessa campanha bem-sucedida, Ela né? não deixa de ser a Fernanda Torres, mesmo estando num papel ali no tapete vermelho mais sóbrio, digamos assim, e carregando essa carga de um país continental como o nosso. A Copa do Mundo que ela pediu pra gente não entrar e desde o início a gente entrou. Sim, então, não tem como. Ela tá um sinônimo mesmo de Brasil e essa semana tinha alguém falando assim, acho que agora a gente vai ver, o domingo vai ser a prova disso, que o Brasil não precisava tanto do Oscar quanto o Oscar precisava do Brasil. Ai, que lindo! Eles vão começar a usar as redes sociais e usar isso que é uma característica da cultura brasileira, da afetividade. Perfeito. Mas assim, antes da gente falar propriamente do Oscar, da Fernanda Torres, eu queria conversar com você sobre essa trajetória feminina no cinema, né? A mulher sempre teve um lugar muito bem estabelecido, né, no cinema, assim. Isso, claro, vai mudando, vai melhorando, as mulheres vão saindo só da frente das câmeras e vão para papéis importantes atrás também, como diretoras, como produtoras, enfim, né. E, ao mesmo tempo, através das décadas, assim, a gente vê, eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente sente uma representação, a gente falou muito de Brasil, nesse caso do Oscar, mas a gente sente uma representação muito maior como mulher nos filmes, né? Não, eu acho assim, a gente ainda tem uma parte pequena, se a gente for pensar no montante, né, que representam os diretores e tudo mais, mas a gente já consegue se enxergar um pouco mais nos filmes, nas produções, né? E vocês acham que isso é uma transformação natural ou tem um pouco de... Assim, o cinema se viu um pouco obrigado a se transformar, né? Com todas as talvez a gente tem aqui 2010 ali, 2016 o Me Too também, que foi um grande momento para o cinema mundial, para Hollywood principalmente, né? E como que vocês veem assim, essa transformação da mulher, do papel da mulher, não só como atriz, né? Mas no cinema de uma forma geral, através das décadas e tudo mais? Na verdade, no audiovisual brasileiro, para a gente continuar falando de Brasil, a gente, além
da mulher e também da questão das nossas raízes afro sempre foi uma beleza não só pelo lado do estético, mas fetichizada, né? Totalmente então, sexualizada. Né? E além disso, no Brasil, que é uma coisa que eu, desde que comecei a trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, a tradição das produtoras executivas, né? Muitas esposas dos diretores que faziam esses filmes irem para a tela. E no Brasil fiz um curso com a Daniela Strack, na Cinemateca Capitólio. Isso começa desde o início da nossa indústria do audiovisual. Então, até muito pouco tempo, eram realmente esses dois papéis que a gente via. Esse lado na frente das telas e o outro por trás das câmeras. Mas eu acho que sim, tem uma pressão social também, uma questão de cotas ali, que foi para todos os movimentos, para o movimento negro, para o movimento LGBT, todas as minorias. A questão do cinema indígena hoje também é uma coisa que... Como eu trabalho muito em festivais, tem que ter isso, representatividade. Nas curadorias, nos júris, não tem essa pressão social. Às vezes parece, é por obrigação, porque é o politicamente correto. É o meio que a gente tem. Sim. E é a realidade, né? Na verdade, é muito mais real isso que a gente vê hoje do que a gente via há um tempo, né? Se tu for pensar nos papéis clássicos das mulheres, ou era... a Fatal, as né? divas de Hollywood. Exatamente. A própria Marilyn Monroe, né? Tudo que ela passou de ser completamente estereotipada, sempre a mesma personagem, que era burrinha, que era super feminina, mas essa coisa super sexy, né? Até a trajetória de vida dela, ela chega, se não me engano, a criar, né, uma produtora para conseguir ter os papéis que ela gostaria de executar e poder mostrar a atriz que ela era, né? E eu acho que isso é uma coisa que muitas outras atrizes passaram por isso. Vocês viram recentemente no Globo de Ouro o discurso da... Meu Deus, eu esqueci o nome dela agora. Vamos lá que a gente ajuda. Da Substância. Demi Moore. Obrigada, Lúcio. Mas sabe, Juju, eu queria falar uma coisa interessante, né, nessas minhas pesquisas, que eu começo a estudar, me entusiasmo, eu adoro estudar. E aí fui lá olhar o início da mulher no cinema. Perfeito. E aí, na verdade, em 1896, portanto estamos no século XIX, tem uma diretora francesa que se chama Alice Blush, que é a primeira diretora de filme na indústria de cinema. E é o período, obviamente, de cinema mudo. E enquanto houve o cinema mudo, havia um número expressivo de diretoras, produtoras, roteiristas e atrizes. Com a entrada do cinema falado, e aí, enfim, começa também o contato com os escritores, que aí vem o universo da literatura, né, dos intelectuais homens, as mulheres começam a desaparecer de todas essas funções e ficam as atrizes. E é onde mais ou menos se começa a criar essa atriz, né, que enfim, fica dentro de um padrão que Hollywood vai cada vez mais afinando, de mulheres que não têm uma identidade internacional em hipótese alguma, né? Nem com a América Latina ou América Central. E então vai mudando o foco. E vai, de alguma maneira, assim, porque nessas pesquisas eu fiquei realmente horrorizada, porque eu estava assim, bem feliz com esse ano, né? Afinal, a gente teve a Fernanda, enfim, conhecendo todas as atrizes, ela é muito simpática, muito falante. Mas as estatísticas não são muito positivas, então, assim, a gente estava falando sobre isso antes de entrar no ar, né? Então, por exemplo, de 2023, né? Porque a gente tem o levantamento feito de 2023. 2023, 80% das bilheterias que tiveram grande sucesso eram de protagonistas homens, né? De toda a produção, só 62%, só não, enfim, ao contrário, né? Só 38% das mulheres tinham protagonismo, todos os 60 e tantos por cento eram de protagonismo masculino, né? Um terço só das personagens que aparecem nos filmes das mulheres tem falas, a maior parte elas são figurantes. Só figurantes ou assim uma cena mínima, alguma coisa só para construir o contexto, né? E entra uma coisa que é muito séria e que agora, enfim, que eu estava muito entusiasmada porque temos mulheres maduras, né? Mas a verdade é que o etarismo é tão forte ainda e tem uma coisa que faz parte dessa construção patriarcal e que nos prejudica muito,
porque os homens acima de 40 anos, né? Assim, os homens acima de 40 anos têm mais ou menos 52% de personagens ainda para eles. Portanto, eles continuam trabalhando. As mulheres acima de 40 anos têm 28% de papéis. E acima de 60 anos, tem 7% de papéis. A gente pensa na Jane Fonda, mas é só a Jane Fonda. Mas eu tava vendo isso, eu acho... eu não lembro qual grande atriz também. Eu tô com o rosto dela na cabeça, mas eu não lembro o nome. Mas, enfim, é uma mulher que tá com quase 60 anos. E ela tava falando... É porque, normalmente, a mulher tem 2 papéis no cinema. Ou ela é a jovem, ou ela é a avó. Sabe? Ali no meio, toda uma vida que existe, ela quase não existe de verdade, né? Que essas divas todas do cinema, e daí também a gente entra com a Demi Moore, né? Porque o discurso dela do Globo de Ouro, a gente até trouxe aqui no programa, é justamente sobre isso. Ela falou, pô, ela é uma mulher belíssima e pra mim... Eu aqui, brasileira, né, que cresceu vendo ela, pra mim ela sempre foi uma excelente atriz. Eu sempre vi ela como uma das grandes atrizes ali, enfim, Ghost, né, clássicos da TV brasileira. Muitas que passavam. lágrimas com Exatamente. Ghost. Só que daí, e me quebrou, sabe, quando eu vi ela falando, não, porque me falaram, foi a primeira indicação dela, o primeiro prêmio dela, né, quando me falaram, ela diz, né, chegaram pra mim e falaram, tu é atriz de cinema pipoca, né? É tipo uma carinha bonitinha, mais uma, mas assim, tu nunca vai ser mais do que isso. E ao mesmo tempo, como isso é ainda realidade dentro de Hollywood, né? Por mais que a gente esteja tentando devagar quebrar as coisas, eu acho, Helena, até tu trouxe essa coisa do patriarcado, vai muito também com a relação do patriarcado em si na academia, na indústria, né? Porque, poxa, por que a gente fala tanto, deu toda a polêmica do Emília Pérez, né? Que, parece que não pediram assessoria para nenhum mexicano, para nenhuma pessoa trans, que é uma pessoa cis, de outro lugar, escrevendo um texto sobre coisas que não conhece. E eu acho que a vida inteira tem um pouco disso, assim, a mulher foi sendo vista e mostrada da forma como o homem a via. Exatamente. E queria que ela fosse, né? E a gente descobre isso graças à pesquisa da nossa colega que veio de enciclopédia hoje, que é justamente, então, quando entra a palavra no audiovisual. Essa força, né? Aí não é só mais visual, é o audiovisual, não vai ter só uma trilha sonora. E isso é a tradição da literatura, então a Helena pode falar que é a origem dela, onde ela tem experiência. E eu realmente não tinha feito essa conexão ainda na minha cabeça, mas faz total sentido, porque daí tudo vai ter que ser validado dessa origem masculina. E por isso que a representação do feminino vai ficar tão complicada. Voltando para o discurso da Demi Moore, que é lindo e que é muito legal, e eu acho que realmente ela roubou a noite, né? Na noite do Globo de Ouro, porque foi tudo o tempo, o ritmo daquela fala dela, a emoção em si. É por isso que ela chega como favorita. Porque nos últimos anos, cada vez mais a academia de Hollywood, a indústria cinematográfica, vem pegando essas representações políticas em tela para reconhecer. Então, assim, uma mulher que tem a representatividade que ela teve para o mundo do entretenimento, chegar agora, nesse momento, com uma produção que o viés é feminino, o nosso olhar é feminino, é uma diretora mulher, é a única indicada, ela chega com muita força. Então vai, né, isso é o etarismo e a questão do padrão, né? Do corpo padrão, da beleza padrão. E aí a gente vai ficar triste porque a Fernanda Torres vai perder? Não, tem esse lado bom. Não, sabe o que eu vejo? Ao menos, se a Fernanda Torres, porque eu ainda tenho esperança é a última que morre, perder para Demi Moore, é completamente diferente do que a mãe dela, Fernanda Torres, perdendo simbolicamente. Era aí que eu queria chegar. Né? É uma coisa que a gente, poxa, tá, não ganhou a Fernanda, mas a gente entende todo esse contexto que tu falou, né? Faz sentido, assim, a gente não quer que aconteça, mas se acontecer, dá pra entender, né? Que eu acho que é a coisa que,
muito se quer fazer justiça, né, do Oscar de 99, né, da Fernanda Montenegro, porque foi, como é que... Gente, eu tô esquecendo o nome de todo mundo hoje. Whitney Paltrow. Exatamente, Nem foi sei ela. se eu pronunciei certo, é um nome difícil. Pelo Shakespeare Apaixonado, né? Que, inclusive, foi eleito o melhor filme também, ninguém entendeu, né? Pois Até hoje, né? É que aquele ano foi uma coisa o meio filme caótica. mais pipoca, usando, então, assim, uma nomenclatura de Hollywood, né? Romance total, né? Mais, assim, uma audiência mais aberta, não, né? Deixa criança pequena, filme família. Exato, né? Então, que não é o filme que normalmente, historicamente, o Oscar acaba preferindo, né? Mas sabe que pensando em representatividade e a exploração do corpo feminino por esse lado estético, eu não sempre é um comediante que eles convidam para essas premiações, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes dá tragédia, como a vez da agressão. Ah, é verdade. E eu não lembro quem era, mas eu não esqueço a piada que eles falaram assim: é a primeira vez que uma mulher, para ganhar um prêmio, diminui os seios. Eu lembro da Gwyneth Paltrow, que ela sobe no palco com tomara que caia muito, porque era isso realmente. A personagem tem essa coisa assim de não... Porque é de época, de não explorar tanto o corpo. Eu lembro disso. Então, assim, vamos tentar tirar alguma coisa positiva daquele momento também. Então, vamos pensar que talvez essa mudança já venha ali do final daquele milênio, Nossa, eu nunca tinha, mas realmente. Gurias, antes da gente continuar, vamos assistir agora uma mensagem aí, enfim, uma palavra, uma opinião da querida Miriam Spritzer, que é uma jornalista também focada em cinema, direto de Nova York. Ela manda pra gente, ela que é votante do Globo de Ouro. Eu tenho um podcast com essa maravilhosa que se chama Keeping Up with the Pop, onde a gente fala sobre cinema, sobre série. Já vou fazer meu jabá aqui. E agora a gente vê, então, o depoimento da Miriam sobre as mulheres no cinema e tudo mais. Oi, pessoal. Um prazer estar falando com vocês hoje, participando desse programa. A Juju me explicou que o assunto seria mulheres, o papel das mulheres no cinema, representatividade, essas questões. E principalmente a questão do Oscar, né? Casualmente, eu dei uma entrevista hoje para um outro veículo que a gente também falou desses tópicos. E uma das perguntas que me fizeram foi sobre a questão de, apesar de termos dos 10 filmes indicados, algumas histórias que são, que são centrais, né? Que o centro dessa história são as mulheres, ou o ponto de vista seria um ponto de vista feminino. Apenas uma das 10 produções é dirigida por uma mulher e que tá também a única mulher concorrendo à categoria de melhor direção. E aí vem aquela dúvida, né? Será que a academia tá fazendo alguma iniciativa para aumentar essa participação de mulheres? Será que de fato existe um preconceito, uma barreira de entrada, entre outras tantas coisas? E assim, de fato, a gente vê que ainda no mercado do cinema são poucas mulheres diretoras dentro daquilo que a gente chama de grandes filmes, produções de estúdios, né, de estúdios grandes. No cinema independente a gente já vê uma presença maior, né? Claro que a gente tem uma Chloe Zhao que fez o Nomadland, a Greta Gerwig também, que é uma super diretora hoje fazendo grandes produções de estúdios gigantes, né? Pô, Barbie aí marcou a história do cinema. A gente não pode falar do cinema atual sem comentar do fenômeno que foi Barbie, mas tem que lembrar que essas duas diretoras também começaram lá nos filmes no cinema independente. E a partir dali elas foram crescendo e tendo acesso até pelo reconhecimento que elas tiveram nas premiações. A academia, de fato, tentou fazer algumas iniciativas para aumentar a presença de minorias nas suas produções e foram mudanças que eles colocaram ali como critério para os filmes aplicarem, poderem concorrer ao Oscar em 2020 para serem colocadas em prática até no máximo 2024, então a partir de 2024 essas mudanças das regras elas entram em vigor, mas isso também a gente não sabe como é que isso impacta assim, diretamente em questão de votos de premiação, muito menos o quanto que isso realmente muda as produções, né? Nós precisamos de um pouco mais de tempo para ver o resultado dessas mudanças de critérios. E claro, né, também houve uma mudança no corpo de votantes da premiação. O Oscar recebeu novos votantes, mudou bastante coisa. Tem muita gente internacional hoje em dia. Agora, o quanto que isso impacta de fato nos votos, que aí, quando eu falo os votos, é o que vai levar a determinados filmes ou pessoas serem indicadas e também o que acaba levando para receber o prêmio, aí é uma grande dúvida que a gente vai ter.
e vai demorar algum tempo para a gente conseguir ver de fato, né, o impacto disso. Como vocês sabem, eu voto no Globo de Ouro, então nós temos no Globo de Ouro uma raridade que a maioria dos votantes são mulheres. Não sei se isso impacta diretamente nos votos para ter uma cabeça mais aberta para votar em diretoras, produtoras, enfim. Acho que às vezes as histórias mais focadas para mulheres ou de mulheres acabam impactando um pouco mais, mas a gente vê, historicamente falando, o Globo de Ouro, por ser um corpo de votantes internacionais, que as pessoas têm culturas muito diferentes, ele sempre deu alguns resultados mais exóticos, para não dizer alguma outra palavra, né? O Globo de Ouro, ele sempre acabava votando, às vezes trazendo à tona algum filme que não tinha sido muito assistido, algum ator que não tinha sido muito comentado, e até mesmo produções de televisão que às vezes o resto do mundo não estava assistindo, mas que por alguma questão, algum ponto acabou tocando aqueles votantes naquela época. Hoje, claro, nós temos um grupo de votantes de 340 no Globo de Ouro e estão espalhados pelo mundo, não são mais apenas correspondentes internacionais que estão nos Estados Unidos. Então, isso também muda muito a forma de votar. E a gente vê o resultado disso, né? Nos últimos 2 anos, e vamos continuar vendo para entender de fato o impacto. Perfeito, né, gurias? 2 coisas que eu queria destacar e depois fiquem à vontade também aqui, trazer para o jogo. É curioso isso do cinema independente ter mais mulheres, né? Como diretoras. Curioso não, amiga. Realidade, né? Na literatura tem muito mais autoras independentes. Pois é, mas do que por que será que isso acontece? Porque é o respaldo do mercado. O mercado é fruto do patriarcado. A construção ainda machista, misógina. E tá em todas as áreas isso, né? Agora tem uma coisa que eu acho bem interessante, porque pensando na literatura, no Prêmio Nobel de 121 edições, né? Só 18 mulheres ganharam. Sendo que tem um fenômeno interessante de século XXI que pode ser que esteja se estendendo para o cinema, porque agora no século XXI, enfim, essas 18, praticamente a metade são todas agora da nossa época, a cada 2, 3 anos uma mulher vence. É certo, assim, o ano passado ganhou uma mulher, então esse ano não ganhará, talvez no outro ou no próximo. E isso eu acho que tem a ver, enfim, com o crescimento nosso, né? A nossa ocupação de lugares, com as nossas demandas, as nossas questões. Hoje a gente conhece muitas, né, escritoras, assim. Então, talvez isso possa estar, enfim, é uma indústria diferente, são completamente diferentes a indústria do cinema e da literatura, né? Mas pode ser um fenômeno que está se reproduzindo, que eu acho que ainda é muito iniciante, né? Muito inicial. Na história do Oscar, só 3 mulheres até agora venceram como melhores diretoras, né? Imagina. 3 mulheres. Em 90 muitas e poucos anos. Muitas, assim, enfim, indicações já mais significativas, mas Sim. só 3 vencedoras, né? E até a questão também, Carol, sobre que ela traz sobre os votantes, né? Que deu essa abertura, enfim. Mas isso é uma característica que foi bom ela ressaltar, que já se fala também há alguns anos, que eu tinha falado nessa carga da academia, vindo desse cinemão, dessa Hollywood, dessa grande indústria do cinema. E o Globo de Ouro, ele vem diferente, né? Foi bem observado pela Miriam isso. Quando saiu o anúncio da Fernanda Torres, também se pensou por ali, porque vamos ser sinceros, né? Todos nós naquele momento em que não ganhamos com Ainda Estou Aqui para filme internacional, foi aquele balde d'água, a categoria de melhor atriz ia ficar para o final da madrugada, já estava... Se não teve gente que foi dormir, eu fiquei assistindo para cumprir tabela, né? Mas isso que ela trouxe já se fala, já é um fato comprovado, assim... E o que é ótimo, né? Garante mais pluralidade. Claro. Teve uma outra coisa que a Miriam falou que eu queria destacar, que é a questão da Greta Gerwig, que é do cinema independente, fez filmes que a crítica gosta muito mais, que teve menos sucesso de público, mas o sucesso de público foi Barbie, né? Eu tive num outro programa de debate falando que agora a gente
Eu brinco que eu tô fazendo turnê junto com a Fernanda Torres. Né? Isso é ótimo. Claro. Isso é ótimo. Porque a gente essa tem representatividade que traz para os jornalistas cinema. também, né? Para o nosso cinema, para jornalistas que comentam sobre o nosso cinema, isso é muito importante. 5 milhões de pessoas nos cinemas, né? Conhecendo a história da ditadura. Essa geração jovem veio e não sabia nada disso. Achava que quem era preso e torturado era o pessoal que fazia luta armada. Não é bem assim, né? Então, isso, todos esses assim... Mas falando da representatividade, Helena, a Greta não foi indicada no ano passado a melhor direção. É verdade. E Barbie, eu defendo isso nesse programa, eu falei, Barbie foi o grande fenômeno dos últimos anos do cinema de sala escura, da imersão da experiência de tu ser um espectador. Para mim, foi Barbie que trouxe Oppenheimer. Oppenheimer é esse cinemão 100%. De Hollywood que o Brutalista esse ano tem. Mas pode dar uma zebra da Nora vir. E a Nora é um olhar feminino. Acho interessante. Estranharia. Acho que a Nora ganhou Palma de Ouro em Cannes, é um perfil mais Cannes. Mas pode ser que dentro dessa mudança, que também vem de uma influência do próprio Globo de Ouro e dessa pluralidade, pode acontecer e seria interessante olhar por esse lado. Perfeito. Bom, a gente ainda tem muita coisa para falar, né, sobre esse assunto. Eu acho que a gente poderia ficar horas aqui, mas agora a gente precisa ir para o intervalo rapidinho. Depois tem mais Oscar 2025 e também mais depoimentos. Então não sai daí que é rapidinho. Estamos de volta, esse é o Nosso Olhar, todo domingo a partir das 8 da noite a gente te espera. E eu sou a Juju Macena, hoje estou recebendo Helena Terra, já é de casa, Carol Zatti, já vou deixar o convite para que volte sempre. E a gente está falando, né, sobre as mulheres no cinema e é claro, a gente não tem como nesse domingo não falar de Oscar, né? Tá todo mundo na expectativa. Antes da gente começar aqui o nosso novo debate, né, continuar o que a gente estava falando, tem ainda um outro depoimento da Miriam. Então, a gente volta para Nova York com Miriam Spritzer para falar ainda sobre esse tema. No caso das mulheres no cinema, eu acho que cada vez mais a gente vai ver a presença de fortes cineastas aí surgindo e mais histórias femininas, porque a gente está notando também que esse tipo de história, esse tipo de filme, esse tipo de produto, ele converte em dinheiro, né? Porque no final das contas a gente tem que lembrar que cinema é uma indústria como todas as outras e sim, eles estão lá para contar uma história, eles estão lá para passar uma mensagem, para criar diálogos, para criar conversas, mas ao mesmo tempo o objetivo final de um produto chegar a um público é que ele seja monetizado de alguma forma. Então, no momento que a gente tem aí grandes sucessos dirigidos por mulheres, escrito por mulheres e às vezes até focado para mulheres, e isso se dá como um sucesso comercial, então tudo indica que cada vez mais a gente vai ver essas produções e essas pessoas vindo à tona. É uma coisa muito clássica, né? A gente vê a própria Greta Gerwig, quando ela teve ali o filme Little Women, que foi indicado a melhor filme e ela não foi indicada como melhor diretora, logo depois a gente tem Barbie, que foi um super sucesso comercial, então ela se torna ali uma das grandes diretoras contemporâneas que a gente tem hoje, competindo aí com grandes outros nomes de diretores super relevantes, né? Como Chloe Zhao também, que saiu do Nomadland já com um contrato com a Marvel para fazer Os Eternos, e assim vai. Então, quanto mais a gente for vendo essas histórias e essas mulheres vindo à tona, mais vai abrir porta para que outras também venham. Eu espero que tenha respondido o que vocês precisavam para essa participação e qualquer coisa, me avisem. Maravilhosa. A gente confundiu, né? A Greta foi no Little Woman, que foi indicada a melhor filme e ela não foi na direção. Na Barbie, ela foi na direção, né? Acabou não levando. Exatamente, que quem levou foi o Nolan, né? Pelo Oppenheimer. Barbieheimer, né? Virou um dos assuntos mais comentados do ano. Mas, enfim,
a gente estava falando, na verdade, assim, eu vou ter que dizer que o nosso intervalo aqui já renderia mais um bloco, né? Porque Barbie também, e a Miriam falou, eu acho que a gente não tem como falar do cinema dos últimos tempos e falar desse protagonismo feminino sem falar de Barbie, né? Que é, se tu pensar, pô, a coisa mais estereotipada que tu pode ter do mundo feminino, digamos assim, que é o mundo cor-de-rosa, né? O corpo, quando é uma pessoa magérrima, né? A gente fala que é uma Barbie, tem todas essas coisas. E trouxe uma força, né? Para as mulheres, de uma forma geral, né? Eu acho que todo mundo se identificou de alguma forma, ao mesmo tempo foi uma luz para Greta, que é meio que a queridinha, eu acho, né? Que é uma coisa que, ao mesmo tempo que eu fico feliz em ter uma mulher queridinha, me dá um pouco de angústia que parece que só tem ela, né? A gente tem um pouco disso, eu acho, né? Quando se cria uma pessoa, isso, mulheres, eu digo, em várias categorias da vida, parece que a gente fica tão focado naquilo e, às vezes, a gente deixa de olhar. Tu entende? Por exemplo, assim, temos uma mulher indicada, então tá. A gente já tem essa mulher aqui, ela é maravilhosa, então a gente não precisa mais olhar porque já tem uma aqui pra ninguém encher o saco. Sabe? Eu fico um pouco, eu sinto um pouco isso às vezes. Porque reproduz a ideia da cota. No momento que tu tem uma representante ali, pronto, a gente já fez nosso... Tá diverso. Cumprimos a cota, cumprimos a estatística, que é o que acontece na nossa política. Se você de pegar os partidos, a questão... Esse é um problema sistêmico, né? Faz parte de toda a cultura, não é só no cinema, nem na literatura. Aliás, não é nem só nas artes, né? É um problema sistêmico no mundo inteiro. Sim. Mas eu acho assim que uma das coisas... Eu não vi o Barbie, né, gurias, no intervalo que nós conversamos, eu não vi o Barbie por questões ideológicas mesmo. Eu não tenho simpatia pela boneca, eu não tenho simpatia pelo universo altamente elitista, né, burguesa. A Barbie é uma personagem rica, era Barbie piscina, Barbie moto, Barbie carro, um universo de bens materiais que são inacessíveis à maior parte das meninas do mundo, né? E o fato também de que nós somos brasileiras, né? Enfim, a Fernanda Torres tem destacado muito isso de ser a língua portuguesa, mas a gente faz parte da América Latina, né? Então, de certa forma, nós somos as latinas também. Então, assim, a representatividade da mulher latina, da africana, da negra, da asiática é muito pequena numa indústria onde esse padrão, né, que se torna, ele tem uma certa elasticidade, mas ela é muito pequena e ele se torna uma obrigação para todas as mulheres em todas as faixas etárias, né? Que aí entra o filme O Substância, que me encantou muito esse choque, né? Do desdobramento da mesma personagem em dois momentos, que essa mulher intermediária, que é a mulher madura, que é todo o processo da vida, né? Porque a personagem jovem, então é a jovem quem tem toda a vida pela frente, ela então, Demi Moore, é a personagem que tem que encerrar a sua vida, e todo o nosso percurso parece que é invalidado, como se não acontecesse nada nesse meio, como se a mulher de 30 e 40 e 50 anos não tivesse nada para contribuir, né? E aí entra uma coisa que eu acho também que é bem assim, importante, é ver o grau de profundidade dos personagens, esse desenvolvimento psicológico. Os homens, os personagens masculinos, costumam ter um desenvolvimento, uma personalidade mais profunda, que eu acho que também encanta, né? Cria mais canais, né, de sedução com o público. Então, é uma coisa assim que a gente tem que pensar que é como um reforço. Mas eu queria falar, antes de passar aqui para a Carol, uma coisa que é bem interessante, que aí, enfim, é uma avaliação, é um teste que se chama de Bechdel Test, né? Sim. Que é muito genial, que é para só ver se os filmes estão alinhados ou não com as causas feministas, né? Quem inventou foi uma cartunista em 1985, a Alison Bechdel. E, na verdade, ele é super simples, porque são só 3 perguntas, né? E depois eu vou dar a estatística da aprovação. Ixi. Mas são 3 perguntas, que a primeira é assim, se o filme tem 2 ou mais mulheres participando. A segunda é se essas 2 mulheres ou mais conversam entre si. E a terceira é se elas conversam sobre alguma coisa que não seja homens e romance, né? Então, assim... Porque é muito isso, né, gente? É só esses assuntos. Eu me lembrei, assim, agora, essa semana, pensando sobre esses assuntos, porque eu assisti muito Sex and the City, eu adorava a Carrie Bradshaw. E
depois eu comecei a me dar conta que, basicamente, elas só falavam em homens e romances. E aí até me sentia, assim, meio cretina, sabe? Assim, meio prejudicada na minha avaliação. Mas, enfim, são momentos da vida, né? E eu acho que até isso, desculpa te interromper, Helena, mas até isso, porque pro momento, pra 98... Por mais que hoje a gente olhe e pense, ai, tá, a Carrie não era uma boa amiga, a Carrie, elas só falavam de homem. Teve uma importância gigantesca, né? Porque, enfim, era a primeira vez que as mulheres falavam abertamente sobre sexo, né? Que é um né? tabu. E sobre querer transar e não só querer ter filhos e casar. Enfim, tinha uma pegada bem pra época, né? Poxa. Sim. Mas muito em função dos relacionamentos com homens, né? Agora que tem novas edições, eu sei que tem uma personagem que era casada e que, enfim, agora ela se relaciona com mulheres e tal. Que parece que é meio indefinido, ainda não sei, mas mudou. Mas, de qualquer maneira, assim, eu me senti, enfim, é a coisa da geração, né? Mas aí eu fui olhar, enfim, esse teste, olhar o índice de reprovação dos filmes, então, que entram no mercado alinhados a causas feministas, né? E em 2013, 56% da produção de filmes foi reprovada. E agora, em 2022, que foi a última estatística que eu consegui, 49%. Nossa. Ou seja, metade dos filmes ainda continuam falando só sobre 10 anos homens e romance, né? Então, é uma coisa muito séria, porque a gente está no mercado de trabalho em todas as áreas, ciências, jurídica, enfim, e esse protagonismo dos assuntos românticos como se isso fosse, e que isso é um discurso muito antigo, né, da colocação da mulher como... Colocar a gente em caixinha, como sempre foi feito. E a mulher sempre dependente daí, emocionalmente pelo menos, ainda que ela tenha autonomia financeira, mas ela é dependente da validação de um homem, para se sentir amada, acolhida, desejada, né? Perfeito. Quantos blocos a gente ainda tem? Porque a partir do que a Helena falou aqui, eu já puxei umas 5 setas, assim, várias coisas para comentar. Concordo totalmente com o exemplo do Sex and the City e reconhecer que ali naquele momento, naquela Nova York dos anos 90, sim, era empoderador. Sim, era uma mulher com voz que escrevia, que era reconhecida e que tinha importância por ser sincera, por ser autêntica no que ela estava fazendo. Tu tem uma personagem como a Samantha, que falava abertamente sobre sexo e sexo por si só, ela, voltando para o estereótipo, que a Barbie serve muito para usar essa palavra, a Samantha seria o estereótipo do que a gente tinha do homem até aquele momento. E ela era a mulher mais velha no grupo, né? Ela tinha pelo menos uns 10 anos a mais do que as outras, né? Portanto, assim, ela tinha mais vivência, era como se ela representasse uma mulher mais experiente ela era, né? Mas uma mulher com mais condições de avaliar o universo que viviam, né? Mais madura mesmo, né? E a franquia evolui conforme o tempo passa. Tô falando agora, tá mudando um pouco essa abordagem. Eu tava tomando banho, porque sempre o banho é onde eu clareio as ideias, pensando o que eu ia vir falar aqui. Tinha me vindo a questão do Sex and the City em função de uma matéria da BBC que eu li essa semana sobre o último filme da Bridget Jones, que é louca pelo garoto, que também discute etarismo. Então, eu ficava perguntando, para essas meninas jovens, essas gerações TikTok que vem aí, quem é essa Bridget? É um estereótipo? Ela ficou datada? Porque ela teve um momento que ela só falava de homem, né? Sim. Mark Darcy. Exatamente isso. Eu fiquei pensando, será que representa? Mas as minhas colegas de trabalho, que são geração 20+, adoram Sex and the City. Sério, olha só. Gente, isso me preocupa. Eu também fico... Porque eu amo ainda, mas eu tenho a nostalgia, né? Mas a gente tem o senso crítico sobre o trabalho, né? Não esqueçam que a gente faz parte de uma bolha, que a gente trabalha com senso crítico. É isso que me preocupa. Tem gerações, e vamos usar o Brasil, que é o que a gente tem, que ainda não tem esse empoderamento sexual. Então, Sex and the City ou a própria Bridget Jones vão ter o seu papel. Claro. E aí que tu vem com o audiovisual como arte. Essa questão, e o Barbie também tem a sua função, porque ele vai incomodar. Ele afeta de algum jeito, e a arte está aí para isso.
quem é contra o feminismo enxergou feminismo na Barbie. Quem é feminista não encontrou nada de feminismo na Barbie. Quem é religioso implicou com alguns pontos. A Helena falou desse elitismo. Eu acho, vendo o filme, e eu fui levar a minha filhada, que estava para fazer 11 anos naquele momento, fui meio sem ler nada, assim. Ele quer discutir questões. Ele mesmo retrata essa pressão social da indústria, daquela boneca na caixa, vir com a representatividade. Eu também não era a Barbie, eu era a Vicky. A mulher morena, amiga da Barbie. Sim. Entendeu? As morenas, né? Isso. E aí é muito louco que em 2023, né, gente? 2023 eu posso ter levado a minha filhada, que é uma menina loira de olhos claros, que tem uma beleza padrão, e entender por que podem dizer para ela que ela é uma beleza padrão. O que era esse estereótipo estético. E que a partir... Quando tu consegue levar uma menina numa cidade de interior, na Serra Gaúcha, e os cinemas estão lotados, tem que pensar na arte como essa abertura de perspectiva, essa popularização e esse acesso. Claro que é bom a gente questionar, e a gente tem que questionar, para que porque o próximo filme da Bridget, o próximo episódio da série, ou enfim, de qualquer série, não do Sex and the City, venha com uma nova abordagem. Mas também eu acho que tem que ser um pouquinho generoso na hora do senso crítico. Mas sabe que a questão da Barbie, porque esse foi um filme com atores, mas a Barbie tem uma história cinematográfica bastante presente, né? Daí são os filmes de animação e com desenho. E tem várias gerações, né? Eu sou mãe de jovem de 20 anos. Essa geração do século XXI, essas meninas e os meninos eventualmente viam os filmes juntos e estão reunidos, assim... Elas assistiram uma Barbie que reproduz o universo do brinquedo, completamente desprovido de senso crítico. Vai depender da família, né? Da condução, do manejo que as famílias, das mães, as tias, enfim, as professoras, né? Quem estiver vivendo essa situação. Então, eu acho assim que ele é um filme... Tu tinha falado, né? Tu tinhas falado no intervalo, que eu acho interessante, porque ele retomou, né? Trouxe gente para dentro do cinema. Que isso eu acho importantíssimo, porque eu sou uma pessoa que assisto tudo que for possível no cinema. Na pandemia, todas as vezes que as salas estavam abertas, teve uma sessão de cinema que era eu e um homem, quando terminou, e ele levantou, e a gente levantou, nós demos palma um pro outro, sabe? Nós estamos aqui, sabe? Foi palma pro filme, foi pra ele, foi para os espectadores. A gente veio, sabe, de máscara, a sala só pra nós, ele lá e eu aqui, né? Porque eu tenho muito medo, assim, dessa adaptação ocular até, né? Que essas gerações jovens vão se acostumando a enxergar cada vez num espaço menor, e eu entro numa sala grande e eu vejo infinitamente mais coisas na tela, né? Então, é uma coisa assim que isso eu acho muito importante. Mas eu acho assim que a Barbie... Primeiro que eu acho que a boneca em si já não é um brinquedo... A boneca não é um brinquedo que deveria ser levado durante tanto tempo na formação das meninas, né? Eu acho que a gente deveria ter acesso às bonecas, os meninos deveriam ter acesso às bonecas, mas todo aquele universo de brinquedos que são direcionados para os meninos, a gente já devia ter lá atrás também, porque já começa um condicionamento de maternidade, de vaidade, de construção de imagem, de perspectivas de vida, que eu acho muito complicadas, né? E principalmente com a questão de classe, porque de maneira concreta muita gente fica fora, né? Não, só essa questão da Barbie daria um programa completo. Eu acho que a gente precisa fazer um pós-Oscar, depois um outro sobre cinema de uma forma geral. E pra gente entrar um pouco mais no Oscar agora, que daqui a pouquinho tá começando e que tá todo mundo na torcida aqui. Vamos ver também agora um depoimento da Sassá de Effenthaler, que é, além de uma grande amiga, é doutora em comunicação, focada em cinema, faz uma pesquisa muito incrível, pós-doutorado dela sobre esse tema, sempre muito focado nas mulheres, e ela fala com a gente direto de Barcelona. Vamos assistir agora. Oi, Juju, oi, gurias, que emoção falar com vocês sobre essa possibilidade maravilhosa e histórica da representação brasileira no Oscar. São 3 indicações. Fernanda Torres foi indicada a melhor atriz, enquanto a produção concorre nas categorias de melhor filme e melhor filme internacional. Eu acredito que merecemos ganhar todas.
E brincadeiras à parte, antes de pensar no prêmio, é impossível não refletir sobre a representatividade do cinema brasileiro, sendo levada por uma mulher tão poderosa como a Fernanda Torres, que tem uma trajetória imensa no cinema e na televisão brasileira, que marcou gerações, e eu digo gerações porque é impossível pensar na Fernanda Torres sem lembrar da sua mãe, a Fernanda Montenegro. E eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre a importância da relação entre mãe e filha, que surge ao referenciarmos essas duas mulheres tão maravilhosas. E eu acho que é algo que devemos comentar, a importância das nossas figuras maternas na nossa vida e como elas terminam influenciando quem somos hoje. Eu acho que é uma reflexão bastante interessante a se fazer, especialmente nesse caso. Mas também eu quero falar da força da representatividade quando o Brasil chega num prêmio tão prestigioso e internacional como os Oscars. Isso nos lembra que o cinema brasileiro tem muitas joias e que às vezes até nos esquecemos e que só voltamos a olhar para elas quando ganham essa repercussão internacional. Aqui fora, a cultura brasileira é muito respeitada, é muito admirada, ainda que é pouco conhecida, posso dizer, e eu acho importante refletir sobre isso, porque não podemos esquecer o valor da nossa cultura e da nossa produção cinematográfica. Temos mulheres muito importantes, como Adélia Sampaio, uma das primeiras diretoras negras da história do cinema brasileiro, e não só na direção, temos atrizes fundamentais para os movimentos cinematográficos, como Helene Guinês, e tantas outras que ainda não conhecemos muito bem. Então, vamos aproveitar esse momento para vibrar, para torcer pelo Brasil, mas também para olhar para dentro da nossa cultura com orgulho, que a gente merece esse cuidado, esse carinho. Temos muitas mulheres incríveis fazendo história no cinema, e muitas delas não são premiadas, não são nem sequer citadas, principalmente as que trabalham nos bastidores, como na produção e na edição. E é isso aí, gurias, eu tô aqui passando frio, como vocês podem ver, sem carnaval, um pouco triste por tudo isso, né, pelo frio e não ter carnaval, mas muito feliz com essas indicações. Um beijão! Eu vou falar que eu fiquei até com inveja de estar passando frio, hein? Porque, olha, a gente tá passando um calor aqui. Mas eu acho que a Sassá fez um apanhado de tudo que a gente falou agora, né? E eu acho que é importante destacar que o Ainda Estou Aqui, que a Fernanda Torres, a gente não faz só justiça para Fernanda Montenegro, né, como todo mundo brinca, mas a gente vem dar luz ao cinema brasileiro, que é muito legal, que tem muita coisa boa, a gente tem atores, atrizes maravilhosas, né, e quais são as expectativas para vocês? Logo mais a gente já tem resultado, né, eu quero saber o que vocês estão aí sentindo que vai rolar essa noite. Eu sou muito ingênua nesse sentido, porque assim, as minhas questões afetivas realmente me iludem, né? Então eu fico extremamente otimista e esperançosa, mas tem uma definição do Edgar Morin que eu acho maravilhosa, que a esperança é a confiança no improvável, né? Então pode ser que realmente a gente se decepcione. Mas eu acho que ela, além da atuação, ela traz uma personagem muito importante, né? A gente tem que pensar na Eunice Paiva, que, enfim, então, falando até sobre, né, os papéis, a profundidade das personagens, é uma mulher do mundo real, né, com uma personalidade fortíssima, que fez uma carreira tardia em função do contexto, que criou 5 filhos também, porque ser mãe de um filho é difícil de 5 vezes mais, né. Então, assim... E boa parte da vida dos menores sozinha, né? Sozinha, sem recursos econômicos, sem ela autonomia era uma dona de casa até aquele momento, outro estereótipo, né? E sem apoio, assim, tem aquela cena no banco, onde ela tenta sacar dinheiro e o gerente não ajuda, não compartilha em nada, né? Então, eu tenho, assim, uma certa esperança, assim, que eles avaliem isso também, né? A questão da Eunice por detrás, essa personagem muito verdadeira, enfim, mas muito forte também, né? Uma mulher com uma capacidade de superação gigantesca. Um grande exemplo, né? E tu, Carol? Eu acho que se fosse uma votação lógica,
Saiu nessa semana a votação, as apostas da revista Variety, né? Variety. Sim. Variety. E eles colocam lá que a Fernanda não vai ganhar, talvez ganhe, mas que seria a pessoa que mereceria ganhar. É porque geralmente as críticas fazem, né? Quem vai ganhar e quem mereceria ganhar, né? Então, eu concordo. A atriz Fernanda Torres é muito mais importante para essa trama do que a Demi é para a substância, né, para contar essa história, ou do que também não sei pronunciar, gente, e me desculpem por todas as pronúncias, é a Mickey Madison. Do Wicked, né? Não, a da Nora. Tá, sim. Que ela ganhou o BAFTA, que daí bagunçou total as apostas, então ela ficou ali como segundo lugar, alternativa para Demi Moore. Mas eu acredito, se eu for colocar as minhas fichas na toalha verde, na mesa, a gente leva o Oscar Internacional este ano. É o melhor momento filme do Brasil. Eu diria também. Melhor filme entre os 10, é óbvio que não, né, gente? A primeira vez que a gente chegou lá e aí a indicação eu já tô prêmio. muito feliz com a indicação a melhor filme, já achei incrível. As três juntas, belíssimo Mas conjunto. assim, eu acho que melhor filme internacional, principalmente por todas as questões que vieram depois, principalmente de Emília Pérez e tudo mais. Que a votação começou depois da polêmica. Isso aí. Mas, né, o meu coraçãozinho ainda segue torcendo para Fernanda Torres. A esperança, como é que é, A confiança no improvável. É o brasileiro que não desiste nunca, né? Mas, gente, muito obrigada. Já vieram ideias aqui pra gente fazer um pós-Oscar, porque tem assunto que não acaba mais. A gente não conseguiu falar com certeza um terço do que a gente gostaria. Helena, Carol, muito obrigada. Gente, você que nos assiste, muito obrigada pela companhia. Domingo que vem, a partir das 8, a gente tá de volta. Boa noite e um excelente Oscar para todos nós.